Só para dar uma ideia da potencialidade da eletroforese capilar, eu vou começar falando sobre o projeto Genoma. Muitos devem ter ouvido falar nesse projeto. No caso, o mais falado foi o projeto Genoma Humano, que a ideia era sequenciar o genoma humano. Então, a ideia era saber qual a sequência em que os pares de base estavam ligados na estrutura do DNA humano. Essa era a ideia. Então, há sim algumas técnicas, como químico-analítica eu poderia dizer que há sim um tratamento prévio de amostra, onde diversos fragmentos de DNA são criados, e que após a criação desses fragmentos, com algumas características ali específicas, havia necessidade de uma técnica de separação para que essas espécies pudessem ser separadas e que a sequência pudesse ser obtida, ou seja, o sequenciamento. E o interessante é que, mesmo sendo uma aplicação onde havia necessidade de uma técnica de separação, não foi HPLC e não foi cromatografia a gás que resolveram o problema. Então a HPLC não deu conta desse problema. E mesmo sendo espécies que, se vocês derem uma olhada nas estruturas, vocês vão ver, tudo bem, são espécies polares, né, muito polares, espécies carregadas, ou seja, muitos já devem pensar, usa Hillick ou cromatografia de troca iônica, mas não, a HPLC não deu conta do trabalho. E o que acabou acontecendo é que a eletroforese capilar ela se adequou muito bem a essa aplicação. E sim, foi a eletroforese capilar que acelerou em muito o projeto Genoma. Na literatura vocês vão conseguir encontrar diversos relatos de como a eletroforese capilar apoiou e praticamente sequenciou o genoma humano. Então, vejam, era uma aplicação que havia necessidade de uma técnica de separação e a técnica utilizada foi a eletroforese capilar e até hoje ainda é utilizada. Há sim outros tipos de sequenciadores, mas a eletroforese capilar até hoje é utilizada para isso. Com relação ao equipamento utilizado para o sequenciamento, não é um equipamento muito simples. Apesar da eletroforese capilar, do ponto de vista instrumental, ser mais simples que HPLC ou GC, o equipamento que era utilizado e que ainda é utilizado até hoje, há empresas que comercializam esse tipo de equipamento até hoje, é um equipamento que possibilitava, e que possibilita em alguns modelos ainda, o uso de múltiplos capilares. E que chegava a ter, inclusive, até 96 colunas, ou seja, 96 capilares, trabalhando simultaneamente. Então vejam, vocês já imaginaram um HPLC ou um GC rodando 96 colunas em um único equipamento e fazendo a separação de 96 corridas e detectando as espécies que saem dessas 96 colunas? Então, isso é só para dar uma ideia da potencialidade da eletroforese capilar e até onde ela chegou. Então, os equipamentos chamados aí de sequenciadores eram e ainda são equipamentos com múltiplas colunas, justamente para que o projeto em si, ou para que o trabalho em si, possa ser acelerado. Então, uma pergunta que já fica e que eu posso fazer para vocês é: se a eletroforese capilar foi capaz de resolver um problema tão complexo quanto é o sequenciamento, será que não há espaço para essa técnica em aplicações convencionais do dia a dia? Será que ela não consegue separar uma mistura de 3, 4, 5 ou 10 espécies simples aí do dia a dia? Então, isso é uma pergunta que vocês devem pensar aí um pouco sobre isso. Claro, minha ideia aqui não é falar sobre o sequenciador, não é falar sobre os sequenciadores. A ideia aqui é falar de aplicações analíticas convencionais e saber se é possível ou não substituir o HPLC pelo eletroforese capilar. Então, os equipamentos comercializados para aplicações analíticas convencionais não são normalmente equipamentos com múltiplas colunas. Os equipamentos comerciais disponibilizados hoje acabam utilizando apenas uma coluna, assim como GC e HPLC normalmente, os mais usados acabam tendo uma coluna só. Então a ideia do eletroforese capilar comercial para fins analíticos é essa, ele acaba tendo uma coluna só.
E o forte da eletroforese capilar, que eu já posso colocar para vocês, que vocês têm que ter em mente aí, que o forte da eletroforese capilar é a separação de espécies iônicas e ionizáveis. Então vejam, é uma técnica de separação que é baseada na migração de espécies carregadas. E por isso, o forte dela, obviamente, são espécies iônicas ou ionizáveis que possam ali adquirir carga. É possível fazer outras espécies, ou espécies neutras, por exemplo? Sim, é possível, eu vou explicar melhor à frente. Mas o forte da técnica são espécies iônicas e ionizáveis. Para entender a eletroforese capilar, talvez eu possa fazer aqui algumas comparações com o HPLC e com o cromatógrafo a gás. Então, se vocês olharem HPLC ou cromatografia a gás, o que você tem para que ocorra a separação é a movimentação de espécies dentro de uma coluna, e a força motriz para que essas espécies se movimentem dentro da coluna é o que é chamado lá de fase móvel. Ou seja, a fase móvel acaba ali arrastando as espécies dentro da coluna, e durante esse arraste há interações diversas e por isso as espécies são separadas. Então vejam, tanto o GC quanto o HPLC, o que você tem é a movimentação de espécies no interior de uma coluna. No caso do HPLC e o GC, há uma fase móvel que faz com que as espécies se movimentem. Mas há também outras formas de fazer com que as espécies se movimentem no interior de uma coluna. Talvez vocês se recordem do ensino médio, quando era discutido lá a eletrólise ainda, e nessas eletrólises, o que acabava acontecendo é que você tinha ali uma cuba eletrolítica com 2 eletrodos mergulhados em um eletrólito. Nesses eletrodos era então aplicada uma diferença de potencial com uma fonte. E o que se observava nesses sistemas era simplesmente a formação de gases sobre os eletrodos ou mesmo a alteração do meio, do pH do meio, por conta da eletrólise. Isso era o que mais era observado. Porém, o que vocês têm que ter em mente é que durante essa eletrólise, onde havia ali, por exemplo, a formação de gases, ocorria também a migração de espécies carregadas, ou seja, espécies carregadas eram atraídas para o eletrodo de polo oposto à carga da espécie. E esse processo é chamado então de migração. Então vejam, havia sim uma corrente elétrica passando desde que você tivesse um eletrólito, e durante essa eletrólise, o que ocorria, vocês já veem, era simplesmente a migração de espécies, ou seja, a movimentação das espécies naquele meio. E aí a gente pode imaginar o seguinte, será que as espécies se movimentam, ou seja, migram, todas com a mesma velocidade no meio? Eu já adianto que não. Há uma função que descreve a forma com que essas espécies a velocidade com que elas se movimentam no meio, e claro, a velocidade vai depender do potencial elétrico. Isso, quanto maior o potencial elétrico, as espécies vão acabar migrando com maior velocidade. Mas depende também da carga da espécie. Quanto maior a carga, mais rápida essa espécie se movimenta no meio, e quanto menor o raio iônico hidratado dessa espécie, ou seja, quanto menor o tamanho dessa espécie, também mais rápido essa espécie vai se movimentar no meio. Então, essas diferenças entre relação carga e raio iônico hidratado é o que possibilita a separação em eletroforese, ou eletroforese capilar também. Então, a velocidade que a espécie pode adquirir no meio vai depender dessas propriedades, da razão entre carga e raio iônico hidratado. E durante essa movimentação, as espécies acabam migrando com velocidades diferentes e por isso podem ser separadas ao longo da separação. Nesse caso aqui, durante esse percurso. Muitos devem se lembrar da eletroforese que ocorria em cubas, em gel. Esse é um modelo de eletroforese muito utilizado ainda em laboratórios, principalmente para a separação de proteínas ou coisas do tipo. E ali talvez vocês já estejam até pensando, olha, mas quando vocês faziam eletroforese em cuba, vocês usavam a massa da espécie como parâmetro que ditava ali a separação. Então eu posso dizer que sim, em algumas aplicações, a massa da espécie pode ser utilizada. Mas isso não funciona em todas as aplicações. Então, o parâmetro que vai funcionar em todas as aplicações
é esse parâmetro que eu citei, que é a mobilidade eletroforética, que leva em consideração a razão carga, raio iônico hidratado. Então, em alguns casos é utilizada a massa, mas o mais correto é utilizar o parâmetro de mobilidade, que diz quão rápido uma espécie pode se movimentar em um meio. Então, a ideia do parâmetro mobilidade é essa, quão rápido uma espécie pode se movimentar em um meio viscoso. O problema desses sistemas com tamanho relativamente grande, se vocês olharem aí, é que a corrente elétrica que passa por esse sistema, ela é muito elevada. Primeiro que já ocorre um certo aquecimento desse sistema, então os potenciais que podem ser utilizados aqui não são muito altos. Eu diria que são da ordem ali de 100 a 500 volts talvez. Vejam, 100 a 500 volts é um potencial relativamente baixo para a eletroforese capilar, mas são utilizados aqui. E as separações em si, elas não são muito eficientes. Então vejam, a separação nesse sistema ela é pouco eficiente. Então a ideia da eletroforese capilar é simplesmente converter esse sistema, que é um sistema de eletroforese em gel, ou eletroforese convencional, para um sistema que é chamado de, eu poderia dizer que um sistema de eletroforese de alta eficiência. Então a eletroforese capilar nada mais é do que a conversão desse sistema em cuba em um sistema de alta eficiência. E para que isso seja feito, primeiro, a ideia é que você acabe dividindo esse sistema de eletrólise em dois sistemas. Que aí você terá então dois reservatórios nesse sistema. Um para o eletrodo de carga positiva e outro para o eletrodo de carga negativa. Esses reservatórios, claro, vão possuir eletrodos inseridos, assim como no modelo em cuba. Esses eletrodos são ligados a uma fonte. Agora, em eletroforese capilar, eu já adianto para vocês que é uma fonte de alta tensão, que pode chegar até 30 mil volts, tá? De 20 a 30 mil volts, é muito comum usar essa ordem de grandeza de potencial. E a conexão entre esses reservatórios é feita agora por meio de uma ponte salina. Vejam, lembram-se da ponte salina, ainda lá em pilhas e algo do tipo que vocês discutiam no ensino médio? Então a conexão entre esses sistemas ela é feita por meio de uma ponte salina. E essa ponte salina, no caso da eletroforese capilar, é um capilar. É um capilar muito parecido com aquele capilar que é utilizado em cromatografia a gás. As diferenças aí estão por conta do diâmetro interno desse capilar, que em eletroforese capilar são da ordem de 20 a 75 micrômetros, são os mais usados. O mais usado, na verdade, é de 50 micrômetros de diâmetro interno. Com relação ao tamanho desse capilar, em cromatografia a gás, o tamanho do capilar costumava ser ali de algo próximo a 30 metros, acho que é o mais utilizado. Em eletroforese capilar, não. O tamanho de capilar mais utilizado é algo próximo a 50 centímetros até 1 metro no máximo. Os mais utilizados costumam ser ali da ordem de 60 centímetros. E esse capilar, claro, ele é recoberto do lado externo por uma polimida, que é um polímero para evitar quebra do capilar. E ainda, com relação ao interior desse capilar, se a gente comparar com cromatografia a gás, o interessante é que em eletroforese capilar não há fase estacionária nesse capilar, é simplesmente um tubo oco, não tem fase estacionária. E por isso, o método mais utilizado em eletroforese capilar, ele é chamado de eletroforese em solução livre. Por quê? Porque esse capilar ele é simplesmente preenchido com um eletrólito de corrida ou um tampão de corrida, que é o mesmo que se encontra nesses reservatórios. Então, um eletrólito de corrida preenche esse capilar e a migração das espécies ocorre nesse meio sem fase estacionária nenhuma. Então, a ideia é que não haja interação nenhuma com a parede do capilar. Essa é a ideia. Então, por isso, o termo mais utilizado aí é eletroforese capilar em solução livre. E esse é o método mais usado em eletroforese capilar. E é o método que eu vou discutir com vocês aqui, é o método que eu vou tratar na maior parte do tempo. Com relação à compra dessas colunas, há fabricantes e algumas empresas que já vendem essa coluna cortada, esse capilar cortado no tamanho que você desejar ali. Mas é muito comum também algumas empresas comercializarem esses capilares por metro. Então você pode comprar ali 5, 10, 100 metros desse capilar e cortar essa coluna segundo a sua necessidade. Então, se você precisa de 1 metro, você corta 1 metro dessa coluna e realiza, então,
a sua separação segundo necessidade. E, mais ainda, por ser uma coluna muito simples, é uma coluna que é muito mais barata do que a coluna utilizada em cromatografia a gás ou mesmo em HPLC. Agora que a gente já tem esse sistema de separação, ou seja, um sistema de separação eletroquímico, onde a força motriz, o que faz com que as espécies se movimentem, é um campo elétrico, a gente tem que entender primeiro como é feita a injeção e depois a detecção. A injeção da amostra, se vocês olharem, não dá para fazer o mesmo que é feito em HPLC. Não tem como a gente colocar uma válvula ou injetor daquele tipo, automático daquele tipo, porque o percurso analítico aqui, ele é o próprio capilar de separação. A coluna já é o percurso analítico. Por isso, a injeção de amostra em eletroforese capilar, ela é feita da seguinte forma. Você remove um desses reservatórios durante um tempo, reservatório de eletrólito, lembre-se, o capilar está todo preenchido com eletrólito ou tampão de corrida, não é uma fase móvel, é um eletrólito de corrida ou um tampão de corrida. Você remove ali um desses reservatórios durante um tempo, posiciona o reservatório da amostra em um desses dois lados, e aí você pode aplicar uma pressão em um desses reservatórios e fazer com que parte da amostra adentre o capilar, ou aplicar pressão negativa do lado oposto, e aí fazer com que parte da amostra seja aspirada para dentro do capilar. Esse sistema baseado em pressão é chamado de injeção hidrodinâmica. Então o nome dessa injeção é injeção de amostra no modo hidrodinâmico. Além do modo hidrodinâmico, você pode utilizar também o modo que é chamado de injeção eletrocinética. E como é que funciona essa injeção eletrocinética? Se você também posicionar o vial aqui, você pode simplesmente aplicar uma diferença de potencial entre os eletrodos, e como as espécies vão migrar quando esse potencial for estabelecido, acaba que parte da amostra adentra o capilar também. Então, você pode fazer injeção hidrodinâmica, que é por diferença de pressão, ou uma injeção eletrocinética, que é por uma diferença de potencial. Feita a injeção, pequena parte da amostra adentrou o capilar, a maioria do capilar continua preenchido com o eletrólito de corrida. Você vai remover este vial da amostra e vai inserir no lugar de novo o reservatório com um tampão. Feito isso, o potencial pode então ser estabelecido, a alta tensão, 20, 30, 10 mil volts, qualquer que seja, e aí a corrida eletroforética se inicia e as espécies começam a migrar. Agora a gente tem que entender então como é feita a detecção. Enquanto as espécies estão migrando dentro do capilar, obviamente elas vão estar se separando. Só que acontece, se eu pensar em detectores ópticos, como os de HPLC, UV-Vis ou fluorescência, por exemplo, Diode Array, eu tenho que entender que é muito difícil o posicionamento desses detectores lá na saída da coluna. Então isso não é feito. O que é feito é que esses detectores eles são posicionados ao longo da coluna, em algum ponto da coluna. Claro, numa posição mais à frente normalmente, mas de qualquer forma é em algum ponto no meio da coluna. E mais ainda, uma outra peculiaridade com relação à detecção é que o filme de polimida, ou polímero, ele não permite que a radiação passe pela coluna. Então o que você tem que fazer, como vocês podem ver na imagem que eu estou colocando para vocês aí, você tem que remover esse filme em uma porção da coluna e criar ali o que a gente chama de uma janela de detecção. Então é uma janela para detecção óptica. O polímero é removido em uma dessas regiões e essa região, que é a janela de detecção, é depois alinhada com relação ao detector do equipamento. Então, já viram, detecção óptica por fluorescência ou UV-Vis é possível desde que você crie uma janela no capilar. Outra peculiaridade ainda com relação à detecção óptica em eletroforese capilar é que além do modo de detecção convencional, como é utilizado em HPLC, para espécies que absorvem radiação UV-Vis, é possível fazer em eletroforese capilar um modo que é chamado de detecção indireta e que serve para espécies que não absorvem radiação UV-Vis. Nesse modo, o que é feito é a adição de um cromóforo ao eletrólito de corrida. E com isso, você vai conseguir detectar espécies que não absorvem radiação UV-Vis. O pico acaba saindo como um vale ou um pico negativo, mas sim você consegue também fazer esse tipo de detecção em eletroforese capilar.
Outros detectores que são comumente utilizados em eletroforese capilar são o detector condutométrico sem contato. Um dos projetos desse detector é do professor Claudimir, do Instituto de Química da USP São Paulo aqui. E a ideia desse detector é que, apesar de ser um detector de condutividade, ou seja, se vocês se lembrarem de condutividade, ele precisa ter 2 eletrodos normalmente em contato com a solução para que a medida de condutividade seja feita. Neste projeto do detector condutométrico sem contato, o que é feito é um circuito que evita que os eletrodos do detector precisem entrar em contato com a solução dentro da coluna. Então a detecção é feita com os eletrodos posicionados do lado de fora da coluna. Sim, por isso é chamado de detector condutométrico sem contato. Se vocês precisarem de mais informações sobre esse detector, eu posso passar para vocês. O projeto é aberto, então me peçam essas informações que eu posso passar para vocês. E claro, o espectrômetro de massas é uma tendência em HPLC ou cromatografia a gás. Ele pode também ser usado em eletroforese capilar. Neste caso, ele vai ter que ser posicionado na extremidade da coluna, não tem jeito. Mas os fabricantes de equipamentos já possuem interfaces que possibilitam o acoplamento do eletroforese capilar a um espectrômetro de massas. Então, sim, é possível fazer medidas por espectrometria de massas. Então, vocês veem que a maioria dos detectores utilizados em eletroforese capilar foram simplesmente herdados do HPLC. Então, os modos de detecção, se você der uma olhada no gráfico que é obtido, o tratamento é muito parecido com o que é feito com o HPLC, o tratamento de dados. O tempo de corrida da espécie, o tempo de migração, pode ser correlacionado com a identidade da espécie e a área ou a altura é correlacionado com a concentração das espécies. Só um detalhe é que, como você não está trabalhando com um cromatógrafo, então você não tem um cromatograma aqui. Não é esse o termo utilizado em eletroforese capilar. Você não tem um cromatograma. O que você tem é um eletroferograma. Então, o termo utilizado em eletroforese capilar para definir o registro de sinal em função do tempo é eletroferograma. Então, mais um termo aí para vocês terem em mente com relação à eletroforese capilar. Com relação ao desenvolvimento de métodos em eletroforese capilar, primeira coisa que vocês têm que olhar nesse sistema aí é que, se eu estou com o eletrodo positivo próximo ao ponto de injeção da amostra, o que vai acontecer é que as espécies que vão migrar por todo o capilar são as espécies positivas, que serão atraídas para o eletrodo de carga oposta. Já as espécies negativas, não, elas vão acabar sendo descartadas pela extremidade do capilar, muito próximo ao ponto de injeção. Obviamente que os equipamentos permitem a inversão dessa polaridade da fonte. Então basta que vocês invertam o potencial da fonte, e aí sim as espécies que vão migrar por todo o capilar agora serão as espécies negativas que poderão ser determinadas. E mais interessante ainda, com relação ao desenvolvimento de métodos ainda em HPLC, é que basicamente o que você precisa saber para poder desenvolver métodos em HPLC é equilíbrio químico. Se você souber equilíbrio químico, sim, você vai conseguir desenvolver métodos com facilidade em eletroforese capilar. Lógico, você tem que saber também o funcionamento do equipamento. Mas equilíbrio químico é o básico ali para que você possa desenvolver métodos. Se você não souber equilíbrio químico, você vai ter que acabar estudando antes para desenvolver métodos em eletroforese capilar. Mas isso acontece também em HPLC, então nada diferente do HPLC. E só para que vocês tenham uma ideia de como o equilíbrio químico faz diferença em eletroforese capilar, vocês têm que imaginar primeiro que as espécies estão migrando em solução livre, nesse método mais utilizado, como eu disse. Então, você não vai trocar coluna normalmente, você vai acabar usando a mesma coluna para várias coisas. E qualquer aditivo que você venha a colocar em solução, no caso do eletroforese capilar, ele vai acabar o quê? Ele pode ser que esse aditivo tenha alguma influência sobre a migração das espécies. Quer um exemplo? Separação de cátions inorgânicos. Potássio e amônio, essas espécies possuem a mesma mobilidade eletroforética. O que quer dizer que se eu fizer uma separação e que haja essas duas espécies migrando,
vai ocorrer uma comigração, ou seja, elas vão comigrar, o que quer dizer que elas terão o mesmo tempo de migração e vão sair juntas em um pico só. O mesmo que a gente usa em HPLC como coeluição, aqui é comigração. Então, ocorre uma comigração dessas espécies. Agora, se eu adicionar ao eletrólito uma pequena porção, uma pequena quantidade de um complexante lábil que se ligue ali ao potássio, o que vai ocorrer é que parte do tempo da corrida, o potássio vai interagir com essa espécie e vai ser atrasado. Então vejam, se eu vou atrasar o potássio, vou deixar ele um pouco mais lento, ele vai acabar se separando do amônio. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui não é uma derivatização. O que eu estou querendo dizer é que a simples inserção de uma pequena quantidade de um complexante ao eletrólito vai possibilitar que o potássio se separe do amônio. Claro, tem que ser um complexante adequado, como é o caso que eu estou mostrando para vocês aí. Mas vai possibilitar que o potássio se separe do amônio. Outras espécies, claro, você poderia usar um outro tipo de complexante para resolver esse mesmo problema para outras espécies. E quanto maior a concentração do complexante no meio, mais tempo, nesse caso, o potássio vai permanecer ligado ao complexante, mais ainda ele vai ser ainda retardado. Ou seja, você consegue modular a mobilidade, nesse caso, do potássio, alterando o complexante, a concentração desse complexante no meio. Essa é uma das estratégias e que pode ser usada em várias outras aplicações. Ácidos e bases orgânicas. Para essas espécies, ocorre mais ou menos o que acontece em HPLC, mas em maior extensão, em eletroforese capilar. O que você pode fazer é modular a carga dessas espécies simplesmente com a alteração do pH do meio. Ou seja, se você variar o pH do meio, você vai alterar a carga dessas espécies e como a eletroforese capilar é uma técnica baseada na migração de espécies carregadas, a mobilidade dessas espécies que tiveram as suas cargas alteradas vai também ser alterada durante a separação. Então vejam, basta alterar o pH do meio e você consegue manipular em muito a mobilidade de uma espécie. Inclusive, se você pensar em aminoácidos, que podem ter a carga alterada de positivo para negativo, dependendo do pH do meio, você consegue inclusive inverter o sentido de migração dessas espécies em uma separação, simplesmente pela alteração do pH do meio. Esses exemplos, na verdade, eles podem ser usados para várias e várias outras espécies. Só o que vocês devem estar se perguntando é com relação às espécies neutras. Sim, como eu disse no início, é possível sim fazer também espécies neutras. Há algumas estratégias que podem ser utilizadas para a separação de espécies neutras. Uma delas é simplesmente a inserção de um aditivo ao eletrólito que de alguma forma se ligue a essa espécie neutra e venha atribuir carga a essa espécie. Então, vejam, não é uma derivatização, não é uma reação prévia. É algo que você vai inserir no eletrólito, de novo. E é sempre possível também fazer uma reação prévia para atribuição de carga para essa espécie, ou seja, uma derivatização pré-análise. Isso sempre é possível também de ser feito. E há um outro método, que é chamado de eletrocromatografia micelar, que é uma outra estratégia de eletroforese que pode ser utilizada, que consiste na adição de um surfactante ao eletrólito. Vai ocorrer ali, então, a formação de micelas, e a separação ela vai deixar, obviamente, de ser baseada nas diferenças de migração, porque a espécie não possui carga, a princípio. O que vai acabar acontecendo é que essas micelas vão possuir carga e vão migrar. E a separação vai se dar por conta do coeficiente de partição das espécies neutras pelo interior dessas micelas. Eu diria que é um método próximo à cromatografia, mas não é bem cromatografia porque não tem uma fase estacionária. Tem uma pseudo-fase estacionária que, na verdade, não é estacionária, ela se move. Então, por isso é chamado de eletrocromatografia micelar. Eu poderia entender isso também como adição de um aditivo ao meio. Um surfactante, nesse caso, possibilitaria aí a separação de algumas espécies neutras. Um outro detalhe ainda, que eu não falei para vocês, mas que é muito importante compreender isso, e eu já adianto que não é possível trabalhar com eletroforese capilar sem que você entenda esse mecanismo, é o fenômeno chamado de fluxo eletrosmótico.
Eu não vou me estender nisso aqui, porque é um processo que leva um pouquinho de tempo para entender, eu precisaria de mais tempo para falar. Mas vejam, mesmo não tendo, a ideia é que, mesmo não tendo uma bomba de fluidos, fazendo com que as soluções se movimentem no interior do capilar, mesmo não tendo essa bomba, o que ocorre é que há sim um certo fluxo de solução dentro do capilar. É muito baixo, mas ainda assim há um certo fluxo de solução ocorrendo dentro do capilar. E esse fluxo é chamado de fluxo eletrosmótico. É devido a propriedades da parede do capilar e da ação do campo elétrico. E vocês têm que entender que, se há um fluxo de solução dentro do capilar, esse fluxo de solução ele vai interferir na mobilidade das espécies. Então ele pode acelerar as espécies, ele pode retardar espécies que migram em sentido oposto, ou esse fluxo pode ainda arrastar espécies que estão migrando em sentido oposto. Então vejam, em algumas aplicações é possível fazer determinação, por exemplo, de cátions que migram no mesmo sentido do fluxo e que então vão ser acelerados, de espécies, em alguns casos, poucos, mas de uma ou outra espécie neutra que é arrastada pelo fluxo eletrosmótico, e ao final sairiam então espécies de carga oposta e que seriam então arrastadas pelo fluxo eletrosmótico porque possuem mobilidade menor que a do fluxo. Então, há aplicações que é possível fazer isso. Isso é possível. Então, se vocês realmente forem trabalhar com eletroforese capilar, vocês vão ter que estudar fluxo eletrosmótico. Eu posso até no chat discutir um pouco com vocês com relação a isso, mas é algo que leva um pouco de tempo para entender. Mas se vocês forem trabalhar com eletroforese capilar, vocês vão ter que compreender esse fenômeno. Não tem jeito, não tem como correr disso. Então, eu poderia dizer de modo geral, só para dar exemplo de novo da potencialidade da eletroforese capilar, é algo que eu acho bastante interessante, é que se eu pegar HPLC para muitas espécies, eu vou acabar tendo que recorrer a vários métodos, a várias colunas para fazer a separação. E em eletroforese capilar, em muitos casos não. Quer ver um exemplo? Se eu tiver, por exemplo, cátions inorgânicos e ânions inorgânicos. Em HPLC, primeiro você vai ter que recorrer a um equipamento específico, que é o cromatógrafo de íons. Segundo, você vai precisar de uma coluna para separação de cátions, outra para separação de ânions. Em eletroforese, não. Basta que você tenha aquele rolo de coluna comprado por metro, você corta ali uma coluna e no máximo você vai precisar, para a separação dos ânions, de um aditivo no meio, ou seja, um reagente. E não são reagentes específicos, são reagentes convencionais de laboratório que você acaba utilizando. Isso acontece para diversas outras aplicações. Eu poderia citar aminoácidos, ácidos orgânicos, fármacos diversos e muitas outras espécies. Enquanto em HPLC você vai ter que recorrer a diversas colunas e métodos diferentes, em eletroforese capilar, se você tiver ali um rolo de coluna, uma coluna que você cortou por metro ali para usar, e alguns reagentes comuns de laboratório, você consegue fazer um número imenso de espécies em eletroforese capilar. Então, eu já adianto que eletroforese capilar é uma técnica muito versátil mesmo, para diversas aplicações. Principalmente quando a gente pensa em laboratórios de pesquisa. É uma técnica muito versátil. E há outras vantagens ainda com relação à eletroforese capilar. Volume de eletrólito que você utiliza durante a separação. Então vejam, primeiro que é um eletrólito aquoso. Então não tem muito problema com relação a metanol, acetonitrila que você gasta. E segundo, que o volume de eletrólito que você vai acabar utilizando é da ordem de 10, 20 ml, talvez 30 em um dia inteiro de análise. Você troca ali algumas vezes o eletrólito de corrida dos vials, mas você usa pouquíssimo eletrólito num dia inteiro de análise. E em HPLC, obviamente, o volume é muito maior de solventes utilizados. Com relação ao volume de amostra injetado, também é muito reduzido, porque o volume injetado no capilar, sim, ele é da ordem de nanolitros, o que é muito pouco. Mas o que você vai acabar precisando dentro do vial de amostra é algo perto de 5, 10 microlitros, você já consegue fazer inúmeras corridas em eletroforese capilar. Então vejam, são várias as vantagens do método ou da técnica de eletroforese capilar frente a HPLC. Além das vantagens, obviamente, são várias as desvantagens também. Eu acho que a principal desvantagem da eletroforese capilar
frente ao HPLC é que primeiro que os laboratórios não estão equipados com esses equipamentos. Ocorre mais ou menos o que ocorre com o Linux, não é mesmo? O Linux, as pessoas dizem, tudo bem, para muitas aplicações ele é melhor do que o Windows. Mas quem é que tem o Linux instalado e quantas pessoas conseguem mexer nesse sistema? São poucas. Eletroforese capilar é a mesma coisa. Poucos laboratórios possuem esse tipo de equipamento e pouquíssimas pessoas sabem mexer com esse tipo de equipamento. Então sim, é uma desvantagem, porque você não consegue achar pessoal especializado para trabalhar com isso aí. E mais ainda, com relação aos limites de detecção, eles são piores do que os encontrados em HPLC. Se vocês olharem, o volume de amostra é muito baixo, isso já resulta em limites de detecção menores. E mais ainda, se você pensar em detecção óptica, se vocês lembrarem da lei de Beer, em que o caminho óptico influencia nos limites de detecção, em eletroforese capilar, o caminho óptico é a própria coluna, ou seja, algo da ordem de 50 micrômetros de caminho óptico, o que é muito pouco, e por isso os limites de detecção são relativamente altos quando comparados ao HPLC. Os desvios também, como o volume de amostra injetada é muito baixo, eles também costumam ser maiores do que os encontrados em HPLC. Então, essas são algumas das desvantagens da eletroforese capilar frente ao HPLC. Agora, mesmo com essas desvantagens, vocês viram que sim, há vantagens para a eletroforese capilar. E eu diria, se eu fosse fazer uma conclusão, é que sim, há espaço para a eletroforese capilar, principalmente em laboratórios de pesquisa. E mais ainda, eu não diria que talvez a eletroforese capilar venha substituir a HPLC, eu acho que não é essa a ideia. Eu diria que a eletroforese capilar ela viria como uma técnica complementar ao HPLC e ao cromatógrafo a gás. Assim como você costuma ter um cromatógrafo a gás para resolver alguns tipos de problema, eletroforese capilar também viria como uma técnica complementar. E que para algumas aplicações, sim, ela teria vantagens frente ao HPLC. Inclusive a própria Anvisa, em um dos guias dela, já cita o possível uso da eletroforese capilar para resolver alguns problemas na área de produtos de degradação. Então, se você pensar ainda mais com relação às indústrias farmacêuticas, que em muitos casos têm derivado, as aplicações têm derivado ali para produtos biológicos ou para biofármacos, há aplicações em que talvez você tenha que recorrer à eletroforese capilar para resolver seus problemas. Então, eu diria que a eletroforese capilar, como eu disse, é uma técnica complementar ao HPLC. Essa é a forma que eu vejo a eletroforese capilar dentro da indústria ou dos laboratórios como um todo. Já indo para o Instituto de Química da Universidade de São Paulo, local onde eu trabalho, a instituição conta com uma central analítica com diversos equipamentos que podem ser utilizados também para prestação de serviços para a indústria e possui também 2 equipamentos, na verdade 2 sequenciadores que podem também ser utilizados dentro da central analítica. Além desses equipamentos, há outros laboratórios, ao menos mais 2 laboratórios que trabalham também com eletroforese capilar. Eu estou mostrando para vocês a imagem de um equipamento de eletroforese capilar, nesse caso um equipamento com cartucho, onde vai ali o capilar, que é utilizado para separação, tem o local onde é posicionado o alinhador da coluna, o alinhador óptico, nesse caso o equipamento com diode array. Esse cartucho é posicionado no interior do equipamento e se vocês olharem logo abaixo, vocês conseguem ver o carrossel de amostras e ao fundo, lá ao fundo, 2 reservatórios conectados aos eletrodos responsáveis pela aplicação do campo elétrico. Esse equipamento, como vocês veem aí, você pode também, com uma interface específica, conectá-lo a um espectrômetro de massas. Então, nesse laboratório, que é o laboratório do professor Claudimir, há esse equipamento disponível, que é um eletroforese capilar com um detector diode array, com um detector também de condutividade sem contato e com um detector de espectrometria de massas.